Obrigado. Com certeza. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Olha para esse crente do teu lado e diga para ele: que bom que você chegou, irmão. Você cumprimentou ele com a paz do Senhor hoje? Cumprimentou? Que Deus abençoe tua vida, os teus projetos, os teus sonhos. Esse é um ano poderoso. Deus vai fazer muitas coisas na tua vida. Irmãos, sem demora, abra comigo a sua Bíblia. Abra comigo a sua Bíblia na primeira carta de Paulo, no capítulo 13. Eu havia preparado uma mensagem para pregar aqui, a primeira carta aos Coríntios de Paulo, capítulo 13. Eu havia falado? Eu não... Que isso? Meu Deus, então tá bom, me perdoe aí. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13 e versículo 1. Eu havia preparado uma mensagem. Eu queria falar sobre os 4 princípios que farão os crentes romperem em 2024. Aí eu estava lavando louça, né? Aí, que isso? E eu estava lavando louça. Deus disse: você não vai pregar isso aí na ceia. Varão, tenta lavar a louça que ele fala, viu? Alguém tá casado aí? Ah, tá? Olha para esse homem e fala assim: lavar a louça não prejudica. Pode lavar, você vai continuar homem. Aleluia. Capítulo 13, os que encontraram dizem amém. Versículo 1. Eu até pedi para colocarem a Almeida Corrigida Fiel. Ela é muito boa. Já olhei nas duas versões. Está assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, eu me tornaria como bronze ressoante e como um símbolo tintilante. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e entendesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira que eu pudesse rever ou remover os montes, se não tivesse amor, eu nada seria. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, de nada me aproveitaria. Na versão que eu pedi para projetar, está no versículo 1 assim. Eu vou ler novamente, porque esse texto é pesado. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos. Já mudou. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o metal que soa e como o sino que tine. Versículo 2. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Fecha a tua Bíblia e fecha os teus olhos. Espírito Santo, é uma noite de ceia do Senhor, é uma noite de alinhamento. Sabemos que o ano será um ano tremendo, sabemos que o ano será um ano de novidade, mas o Senhor tem grandes coisas para entregar nas mãos daqueles que se submeterem à tua palavra. Por isso usa a minha vida, e que sejamos poderosamente ministrados por ti na noite de hoje. Caia por terra todo espírito de distração,
coração agora, que seja manietado e amarrado, e aqueles que entraram neste lugar sejam poderosamente construídos no Senhor. Assim eu oro para que esta noite seja fora do comum, no nome de Jesus. E os que acreditam na poderosa palavra de Deus, tome o assento aplaudindo a Deus. Vou pedir um pouquinho de retorno aqui para mim. É normal pedir. Um pouco de retorno aqui para mim. E eu quero sim que Deus fale muito ao teu coração. Eu estava lá na louça e o Senhor disse para mim assim: você vai pregar a doutrina. Como iniciar o ano, a gente espera que a mensagem, pelo menos para a primeira ceia do ano, seja uma mensagem de destravar portas, seja uma mensagem que faça reboliços em nossa vida. A questão é: o que nos adiantaria uma mensagem que comunicaria a abertura de novas portas, se não tivéssemos uma palavra que nos conduzisse à responsabilidade de como manter estas portas abertas? Todas as bênçãos que o Senhor colocará em nossas mãos para administrar, não poderá ser administrado com a intenção errada, com um coração incorreto, um coração que não se submete à vontade de Deus, e principalmente um coração que não entende que deve servir as pessoas. Por isso hoje eu quero falar sobre a prática do amor. Uma vez o pastor Sérgio falou para mim: varão, prega essa mensagem no domingo. Isso faz 7 meses. E ele disse: você deveria pregar uma mensagem dessa no domingo. E aprove o Senhor pregar esta mensagem aqui hoje. Eu quero falar sobre isso porque o amor não é um assunto tão discutido por nós. A gente acha que entende sobre o amor e por isso não toca no assunto. A gente acha que entende este assunto, que domina ele a tal ponto que não precisamos falar a respeito dele. E os crentes de hoje aprendeu a disfarçar as coisas. Os crentes de hoje aprendeu a disfarçar. Eles querem dar a entender a todos que entende do assunto, para nunca ter que tocar no assunto, porque se tocar, haverá uma autorresponsabilidade com o assunto. E os crentes de hoje em dia não gostam muito de responsabilidade. Olha para alguém do teu lado e diga: o Senhor está te chamando na primeira ceia do ano para a responsabilidade. Falar sobre o amor é difícil? Talvez. Para os crentes maduros, nem um pouco. Para crente imaturo é uma ofensa. Mas fique tranquilo, Deus vai falar muito, vai fazer muito aqui hoje. O amor é um atributo absoluto, moral e universal. O amor, ele é tanto absoluto moralmente como universalmente, isto é, ele é inalterável em todas as épocas, seja passadas ou futuras, a todas as pessoas e também em qualquer lugar. O amor jamais pode ser alterado. Ninguém pode mudar o que o amor é. O que o mundo fez na história foi dar novos sentidos para isso. É mudar o sentido para tornar mais leve. É isso que o mundo faz, mas não é isso que a igreja faz. O mundo deturpa valores para não ter de lidar com a responsabilidade do atributo, mas a igreja cumpre o atributo do jeito que Deus estabeleceu. E o mundo, ele vem combatendo o amor desde sempre. Desde que o Senhor colocou o homem no jardim, deu-lhe uma mulher, e eles eram perfeitos nesse lugar, o diabo se levantou para adulterar o que Deus fez perfeito. E o amor sempre foi perfeito.
Agora vem o melhor ponto. Depois que o diabo conseguiu perverter a escolha do homem, conduzindo a abrir mão do perfeito, desde então o mundo está inclinado à relatividade, ao relativismo, e à subjetividade dos atributos de Deus. E aquilo que deixa eu maneirar o que eu vou dizer agora. E aquilo que é inalterável e absoluto, o mundo torna relativo, subjetivo. Não é bem assim. Não é bem assim que funciona. Eles começaram a relativizar os atributos e depois começaram a relativizar a palavra. Eles começam a relativizar o atributo e depois vão relativizando a palavra. É assim que é o discurso hoje. Não é bem assim que funciona. Deveríamos reler a Bíblia de novo. Deveríamos dar uma nova hermenêutica ao texto. Não é bem assim. Isso aí é teologia passada. Isso aí é coisa de pastor retrógrado. Esse negócio não é tão pecado quanto foi passado para nós. Não é bem assim. Vamos avaliar o texto de novo. Como diz Ed René Kivitz, né? Acho que é assim o nome dele. Vamos atualizar alguns textos, porque não faz sentido para nós. Eu perdi totalmente o retorno aqui. Totalmente. Agora, preste muita atenção nisso aqui. Olha como é impressionante. O amor é um mandamento supremo na Bíblia. Segundo a Escritura, o amor não é uma opção e nem um dom que uns buscam e outros não. Na Bíblia, o amor é um mandamento para todos os filhos de Deus. Vou repetir. O amor não é opcional, isto é, eu vou querer buscar amor. Durante muitos anos eu ouvi isso. O amor é um dom. Se o amor é um dom, então uns vão buscar e outros não vão buscar. Alguns ficarão de joelhos olhando para o céu dizendo: Deus, me dá amor, porque eu não consigo amar ninguém. Aí eles acham que amor é uma coisa que cai do céu, quando na verdade o amor é um atributo inserido no espírito do ser humano. E o Senhor não deu a opção de você amar ou não amar. Ele disse: ame, porque é mandamento, e ponto final. Eu preciso que você olhe para alguém me ajudando a pregar, deixando esse ambiente bem mais leve para o que você vai ouvir, e diga para ele: você não tem opção de amar, você deve amar. Os pentecostais vieram ou já foram embora? Vou perguntar de novo: os pentecostais vieram ou já foram embora? Porque pentecostal gosta das mensagens assim, né? Então vamos pregar, irmão, vamos embora. Isso eu sei. Glória a Deus. Agora veja isso. O amor é parte do conjunto da santidade. E uma das coisas que os crentes começaram a tornar quase que impossível de se praticar é a santidade e a perfeição. Em Efésios, na carta de Paulo, ele disse assim: sede, pois, perfeitos. Sede, pois, perfeitos. Quando eu li isso pela primeira vez, pastor Sérgio, eu falei: ele não está falando isso não. Eu vou ter que olhar para esse texto de uma outra forma, por um outro ângulo. Eu preciso ver os pensadores teológicos que eles já pensaram sobre esse texto, que não é possível que ele está falando que nós podemos ser perfeitos. E quando eu fui olhar, numa exegese muito simples, Paulo está falando e está querendo dizer aquilo que disse: sede perfeitos. E hoje a gente tem algumas frases de efeito. Não é que são frases lógicas, não são frases coerentes, são frases que por muito se repetir parece verdade. Por exemplo, subir no púlpito e ficar: irmãos, eu sou pecador mesmo, né? Fazer o quê? Né, irmãos? A gente não é perfeito, ninguém é perfeito, né? A gente erra mesmo, não tem como. Essas palavras até parecem coerentes, mas com o tempo de repetição, vai treinando o comportamento das pessoas, e elas nunca se elevam no padrão do Evangelho, porque acham que nunca serão melhores. Aí a Bíblia vem gritar na nossa orelha dizendo: seja perfeito.
Assim como na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 15 a 16, Pedro disse assim: sede, pois, santos em toda a vossa maneira de viver. Sede, pois, santos, porque Deus é santo. Sabe o que é ser santo? É ser perfeito. É por isso que muita gente vai ficar repetindo o jargão para não ter que assumir a responsabilidade. Vá para o Novo Testamento, encontre Paulo dizendo que é pecador, encontre ele falando para os santos em Corinto, quando escreve a carta: escrevo, pois, aos pecadores de Corinto. Sabe como ele iniciou? Ele iniciou: escrevo, pois, aos santos, 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 santos em Corinto. Sabe o que é isso? Vocês até podem pecar, até deslizam sem querer, mas uma coisa é vocês caírem e outra coisa é amar o chão. Ou vocês se levantam, ou vocês não fazem parte do Evangelho. Quem conheceu a graça se levanta e entende que o padrão foi elevado. Você é santo, então seja perfeito em nome de Jesus. Olha para esse crente, olha para esse crente e diga para ele: é ser perfeito e ser santo. Vai, olha de novo, diga: é ser perfeito e ser santo. Senhor, derrama graça no sonoplasta. Agora preste muita atenção nisso. Pastor, eu acho que essa leitura é equivocada. Então vai fazer você uma exegese do texto? Eu acho que é equivocada. Não, irmão, está na Bíblia. A Bíblia interpreta ela, é desse jeito. Sabe por que é possível ser santo? E o porquê é possível ser perfeito? Porque a divindade mora em você. Se o Espírito Santo não estivesse em você, seria impossível. Mas se ele mora em você, é um insulto você falar que não dá para ser santo. É um insulto você falar que não dá para acertar. Dá para acertar, dá para ficar de pé, dá para agradar a Deus, dá para parar de pecar, porque o Espírito Santo está em você. O amor é parte desse conjunto, desse bojo que chamamos de santidade. Me ajude, olhe para alguém e diga: santidade é um padrão elevado comportalmente. Santidade é um comportamento elevado. Por isso que Paulo, quando começa a falar do amor, ele não dissocia o amor da doutrina da santidade. Ele une. Não faz sentido dizer que pratico a santidade se eu não consigo amar. Vamos de novo? Não faz sentido falar que sou santo se não consigo o que, igreja? O que, igreja? Amar. É tão forte isso, que na primeira carta de João, ele diz assim: aquele que não ama seu próximo aqui consegue ver, não ama a Deus que não consegue ver. O amor, ele tem duas vigas. A primeira viga é vertical e a segunda é horizontal. A cruz representa perfeitamente. Primeiro se aponta para cima a viga, porque o amor é um atributo espiritual. O amor é o que, igreja? É um atributo espiritual, emana de uma fonte, está a partir de uma origem, faz sentido porque alguém é isso. E na primeira carta de João, mais uma vez, ele diz que Deus é o quê? Deus é o quê? Se Deus é amor, então Deus não tem. Amor não é um dos atributos. Amor é o próprio Deus. Deus é amor, é sua natureza, é seu caráter. Esta é a origem do amor. Por isso que primeiro só se pode amar conectado a esta origem. Aí eu vou repetir isso aqui. Só se pode amar
conectado a esta origem. Se eu não estiver em Deus, você pode fingir que ama, mas não ama. Por isso que a igreja, ela tenta fugir da responsabilidade. Olha o que os crentes fazem. Os crentes entram na internet, mira para o mundo e começa a atacar. Falta amor no mundo, falta amor nas pessoas, falta amor nos professores, falta amor nos governantes, falta amor até no governo pseudo-amor. Não é que falta amor nos outros, falta amor em você. Não se pode exigir luz de trevas, e não se pode exigir vida de quem está morto. Porque você está cobrando o mundo? Ah, eu sei o porquê. Você cobra quem não é de Cristo, porque é mais fácil apontar do que se autorresponsabilizar. É por isso que a gente prefere encontrar o defeito à nossa volta, ao invés de colocar um espelho na nossa frente. O Espírito Santo me trouxe aqui essa noite para introduzir desse jeito. Pastor, não estou gostando da palavra. Então fique amarrado nessa cadeira, deixa Deus falar, porque é assim que Ele vai falar hoje. E assim diz o Senhor: eu vou trazer você para a responsabilidade, vou revelar o que você é e o que você precisa fazer. Olha para cá, ele começa falando sobre a conexão com o amor. E não dá para amar, pastor Sérgio, se não estivermos em Jesus. Porque como Deus é amor, então enquanto Adão estava em Deus, ele conseguia amar. Ele conseguia colocar todos os atributos de Deus, aqueles que foram comunicados. Por exemplo, Deus é amor, mas o homem tem o amor como um atributo comunicado. Ou seja, nós não somos amor, nós temos amor. Deus é amor, eu tenho, porque Ele sendo, compartilhou comigo aquilo que Ele é. Logo, só faz sentido fazer a partir do ter, se eu estiver conectado a quem é. Pegou? De novo, só faz sentido usar o que tenho, se aquilo que tenho é oriundo de quem já é nisso. Ele é amor, eu só posso amar se nele eu estiver. Quando Adão pecou, ele quebrou, a conexão entre ele e a origem desse amor. Entendi. Quando ele cortou essa conexão, então o homem perdeu a vida em seu espírito. Sem o espírito humano, a alma fica sem direção e o corpo fica sem propósito. Com isso, o homem não é capaz de amar sem Deus. Por isso que fora de Deus, o homem, ao invés de proteger a mulher, coloca ela como sendo a primeira a ser atingida pelo fogo de juízo. Foi a mulher que o Senhor me deu. Eu, quando não amo, eu utilizo as ferramentas que tenho para colocar o outro em perigo, ao invés de livrá-lo. Por isso que a carta de Paulo... você vai ficar comigo até o final? Vamos lá, nem que fica só nós dois. Só dá um retorno aqui para mim, senão sai correndo. Espírito Santo, vai lá. Paulo inicia a carta, pastor Edson, assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa e como um sino que tine. Vamos de novo, olha isso aqui. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa e como um sino que tine. Aqui Paulo se refere, a ênfase não está na língua dos homens e nem na língua dos anjos. A ênfase está: ainda que eu falasse. Fala comigo, ainda que eu falasse. Paulo está falando sobre a arte da comunicação.
Ele não está dando ênfase no idioma dos homens ou dos anjos. Ele está falando sobre comunicar com anjo ou com homens. E ele diz: se não tivesse amor, olha o exemplo, eu seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Isto é, um metal vazio que só faz barulho, e que na maioria das vezes vai mais ensurdecer, irritar, atrapalhar do que construir. Ele está falando: quando eu não tenho amor, quando eu abro a boca para me comunicar, eu destruo mais do que construo os outros. Por isso que tem gente que não tem filtro na língua. E o que eles falam geralmente? Eu falo mesmo. Não é, pastor William? Não é normal? Eu falo mesmo. O que eu tenho para falar, eu falo na cara. Como se fosse machão falando isso, como se fosse a top das galáxias. É assim, não tem filtro. Paulo está dizendo que o filtro da comunicação é amar as pessoas. Vou falar de novo. Ele está dizendo que o filtro da comunicação é o amor pelos outros. Não é tudo que vem na tua cabeça, na tua cachola, que você vai sair por aí falando, matando, destruindo reputação, destruindo emoções. O Espírito Santo está dizendo: quando você começar a amar, com Deus te ensinando, o freio na língua vai ser colocado. Mas importa construir do que sair por aí falando. Quase. Mas importa. Eu lembro de uma época que os pregadores subiam no púlpito só para desabafar. Não preparavam mensagem, mas só lavavam a roupa suja. Não é? Graças a Deus. Eu lembro de algumas irmãs de oração que subia e estava infeliz com o marido. Ao invés de construir a igreja com a palavra, ela atacava os maridos da igreja. E aí ela falava: esses maridos que não dão atenção para suas esposas. E o marido dela estava sentado um pouco assim, ó. Eu não vou entrar nesse detalhe. Agora segure. Olhe para alguém, por favor, e me ajude. Diga: comunique. Não, fala: comunique com o seu irmão somente aquilo que vai construí-lo. Você tem um instrumento na sua boca chamado língua, que você só deve usá-la para construir alguém. Deve abrir a boca somente para edificar alguém. Se for falar, senta primeiro, pensa no que você está falando, qual a melhor hora de falar, se é que se deve falar isso. Se não, fique quieto, que o amor seja o filtro para você ser o exemplo dos fiéis. Segundo, ele disse: ainda que eu tivesse o dom de profecia. Me ajude a falar, diga: o dom de profecia. Irmão, me ajuda, diga: o dom de profecia. Aí depois ele diz: e ainda também que conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, sem amor, nada. Vamos citar cada uma delas. A primeira, Paulo disse: ainda que eu tivesse o dom de profecia. O dom de profecia, na categoria de dons de fala, é o mais poderoso. Em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, Paulo fala sobre as línguas espirituais e a profecia. Quando ele fala de dom de línguas, ele diz que o poder desse idioma espiritual é construir quem fala, mas quem profetiza consegue mais alcance, porque constrói os demais que estão com ele. Aí ele começa a falar sobre a importância de profetizar na igreja mais do que orar em línguas, caso você esteja com o microfone. Aí ele começa a falar dessa importância. Mas eu lembro de uma época, pastor Sérgio, que as pessoas gostavam tanto de profetizar, que adorava que Deus trouxesse alguma notícia profética sobre pecado na igreja. Varão está mais ungido.
Escuta isso. Eu lembro de uma época em que até hoje alguns se gabam. A minha época não era essa furelagem na igreja, não. Na minha época os profetas eram de verdade. Se ele se levantasse na igreja, os crentes já caçavam o banco para se esconder. Ele ia apontar e falar: está em pecado, aqui tem cheiro de pecado, ó. Meu Deus do céu, ó, tem pecado aqui, tem pecado na mocidade, ó, tem pecado. Aí a gente gostava disso, dizendo que Deus tinha que envergonhar. Eu creio que Deus envergonha, mas Ele envergonha quando as outras tentativas de trazer alguém a arrependimento falhou, como está em Mateus 18. Mas o começo não é assim. Até quem tem dom de profecia tem que entender que o amor é o filtro. Paulo diz que a profecia, ela consola, edifica. Esse negócio, não, Deus tem que me revelar o BO que está dentro da igreja. Se tiver BO e Deus apontar alguém, espere o culto terminar, chame essa pessoa no canto, coloque ela aqui junto contigo e admoesta ela. É você e ela. Pare com essa graça. Você não é estrelinha, você não tem que ser reconhecido como o maior vaso só porque envergonhou alguém. Que o amor seja o filtro do uso dos seus dons. Alguém está aqui? Fala alguma coisa. Segundo, ele diz: ainda que eu conhecesse todos os mistérios. Sabe o que ele está falando com isso? Ainda que você tivesse as maiores experiências espirituais. E Paulo foi esse cara. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, Paulo diz que foi ao terceiro céu. Se no corpo não sei, se fora dele também não sei, mas eu conheço um homem que há 14 anos foi ao terceiro céu, viu coisas inefáveis que não são listas nem comunicar no meu idioma. Ele viu coisas que João não viu, porque aquilo que João viu ele conseguiu escrever em Apocalipse. No arrebatamento de Pedro em Atos 10, ele conseguiu descrever o que viu. Mas Paulo, poliglota, inteligente, formado, não conseguia tecer o que viu em palavras. Paulo tinha bagagem espiritual para dizer: sou maior que você. Eu fui no céu e tu não foi. Tá igual a Nadir, foi no inferno não sei quantas vezes. E eu lembro dessa época, hein, irmão? Vixe, lembra, pai? Eu fui no inferno, eu vi o tamanco assim, assim, assado. Eu vi a reunião no inferno, o lançamento daquela roupa assim, assim. Tanta gente que fazia viagem para o inferno, irmão. Logo, logo vai estar divulgado aí, caravana para o inferno, não é tanto. Está amarrado em nome de Jesus. Agora escute isso. A gente lembra, povo cheio de experiência, chegava aqui, já se achava muito. É que eu fui, eu vi, eu toquei, as vozes que vieram, não. Mas não, você está muito novinho na feira, você não experimentou o que eu experimentei. É por isso que Deus mandava um demônio esbofetear Paulo. Lá no capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios, ele diz: e um mensageiro de Satanás foi enviado da parte de Deus para me esbofetear, pelo qual orei 3 vezes para que fosse apartá-lo de mim. E ao invés de Deus tirar o esbofeteador, ele disse: a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder te aperfeiçoa na fraqueza. Olha para esse crente e diga para ele: é por isso que Deus te quer fraco. Isso, vai, diga: é por isso que Deus te quer fraco. Por que Deus me quer fraco? Porque assim o poder dele se aperfeiçoa. É ele que aparece, é ele que meu chocamaraba. Quem crê que Deus está falando aqui agora? Todo crente forte dá trabalho. Todo crente forte dá trabalho. Deus tem que te abater? Sim. Tem que furar o balão? Sim. Adolescente pregando, você acha que eu não era inchadinho? Não desse nível. Mas eu lembro quando as velhinhas falavam assim: ó, Deus vai furar esse balão aí, viu? Tá muito. Vigia, varão.
Terceiro, ele disse: e toda a ciência, ainda que eu tivesse. Estudei nas melhores universidades. Paulo fala os 5 idiomas. Eu sei do que falo, ainda que tivesse toda a ciência, se não tivesse amor, nada seria. Agora ele fala do maior dom existente na Bíblia. E ainda que eu tivesse toda a fé, que pudesse transportar os montes de lugar, sem amor, nada seria. Posso falar? Posso? Paulo está dizendo assim, ó, tudo isso aqui é ferramenta: profecia, conhecer mistérios, ciência e fé. Tudo isso sem amor eu uso para prender pessoas a mim. Se eu não tiver amor, toda habilidade que eu tiver, eu quero prender as pessoas a mim. É torná-los escravos do meu dom, escravos do que sei, escravos do que domino. Por isso que o amor é o filtro. Quando você ama, você não quer ninguém preso. Você ajuda, abençoa, edifica e depois libera. Porque ninguém precisa de você para sempre, para poder ser alguém, para ser um homem de Deus. Edifica no tempo determinado, mas continue amando ao ponto de deixá-lo ir cumprir o seu propósito. Posso pedir? Pega na mão desse crente aí, a cara dele está torcida. Pega na mão dele e fala para esse crente, fala assim, ó: você precisa amar para não escravizar ninguém a você. Olha que impressionante. Eu lembro que um aluno falou assim para mim: eu quero que você seja meu professor para sempre. Eu falei: eu não quero isso não, tá doido? Não, é que não sei, o negócio é forte. Não, vai ser forte mais na sua vida, não na minha. Eu não quero ninguém na minha cola para sempre. Não, minha esposa, varão, aí não tem conversa não. Aí é para sempre, estamos juntos, colados, já era. Agora veja, por que não? Porque ao invés de você amadurecer, você infantiliza. Ai, vou ter que falar isso aqui. A maioria dos que tem ferramenta espiritual, experiência espiritual, habilidade intelectual, todos eles, quando não ama, para poder prender os outros a ele precisa manter o cara infantil. Tô nem aí, agora eu vou falar, já era. É por isso que hoje no Brasil a igreja é infantilizada. Você entra na igreja pentecostal e o que você vê não é maturidade, é um berçário evangélico. É crente brigando por coisa idiota, é discussão teológica inútil, além da igreja infantilizando todo mundo. Eu não vou distribuir o que pode amadurecer você, eu vou distribuir o que mantém você comigo. E para manter alguém com ele é preciso que ele seja criança para sempre. Eu vou falar, a minha filha precisa de mim, porque ela é criança. Ela vai ser adolescente, vai continuar precisando de mim, vai ficar maior de idade. Deus vai mandar um homem de Deus para ela, e quando o homem de Deus chegar, eu vou dizer: pode ir. Aí eu sei, já estou orando por isso, varão. Mas vai doer minha alma? Ah, se vai. Vai, mas eu entendo que a minha missão também é apostólica. Envia, porque a missão também é dela, o chamado também é para ela. Envia, manter para sempre com você não é propósito, é cativeiro. E quem ama não prende, quem ama solta, quem ama, oh meu Deus, libera. Oh, glória a Deus! Machoca labadarai. Glória, lava, pastor. É bom. Olha isso aqui. E ainda, olha para cá.
E ainda que eu... Está cansado, irmão? Ah, é verdade, vamos orar bastante já. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna, fala comigo, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres. Por que Paulo está falando isso aqui? Aí fala assim, ó, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para os sustento dos pobres, sem amor, nada seria também, ou nada me aproveitaria. Sabe o que é nada me aproveitaria? Não haveria recompensa nisso. Não pegaram? Ó, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Perceba, nos primeiros 2 versículos ele não fala assim, nada me aproveitaria. Ele fala, sem amor, nada eu seria. Isso aqui é tremendo. Ó, nos primeiros 2 versículos ele está falando de comunicação, dons, intelectualidade. Aí ele diz, se eu não tiver amor, tudo isso aqui é apenas um problema que eu vou acarretar para mim mesmo. Como assim? Eu não serei nada. Ele está dizendo, não serei relevante. Agora aqui ele fala assim, ó, nada me aproveitaria. Ele está se referindo a galardão de Deus. Olha para esse alguém aí e fala assim, ó, é bom você se virar para ser relevante e ainda chegar no céu e ter galardão de Deus. Aí ele diz, ainda que eu tivesse essa habilidade de dar meus bens para os pobres, se eu não tiver amor, nada me aproveitaria. Sabe o que é isso? Bolha de sabão. Vaidade. E esse é o raciocínio que os judeus dão quando o assunto é vaidade. Eles falam, vaidade é como bolha de sabão. Você joga ela no ar, ela é toda colorida, estoura ela e não tem nada dentro. Quando se distribui os bens aos pobres, ajuda os outros, se você não os ama, é vaidade. É você querendo aparecer, é mostrar lá o celularzinho. É, irmãos, vamos fazer de novo? Aqui ó, aqui estamos nós, irmãos, na casa da Maria, coitada, passando muita prova, muita luta, mas estamos aqui. O Senhor moveu o nosso coração, estamos aqui agora abençoando a vida dela. Aí dá seu like, compartilha. Aí você gosta do quê? Chegar em casa e ficar vendo os comentários. É isso aí, amiga, nossa, você é muito de Deus. Poxa, você é um exemplo pra gente, você é um exemplo pra sociedade. Como falta gente como você nesse mundo. Cria vergonha na tua cara, cria. Você quer aplauso, vai ter aplauso. Você quer gente beijando você, vai ter. Mas não espere o céu se abrindo pra você. Quando for abençoar alguém com uma mão, não deixa a outra ver. Pare de publicar na internet a caridade que você faz. Pare de querer. Você chega numa rodinha e já quer falar pra todo mundo. Aí eu ajudei aquela pessoa, acredita? Eu cheguei lá, não tinha nada, fulano, nada. Aí Deus tocou assim meu coração, sabe? Tocou coisa nenhuma. Você quer que os outros fiquem lembrando você, homem de Deus, mulher de Deus. Ah, irmão, vou falar mesmo, tô nem aí. Posso pregar ou não posso pregar? Estamos quase acabando. Aí ele termina o texto assim, pai. Ele termina assim, ó. E ainda que eu queimasse o meu corpo. Ah, não, tem que ler isso aqui. E ainda que eu queimasse o meu corpo, ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, sem amor, nada disso me aproveitaria. Queimar o corpo é o quê? Devoção a uma causa. Quando você não ama, você entrega para que alguém levante um monumento com o seu nome. Você viu como ele se entregou?
Você viu como ele se doou para aquela causa? Ele fez questão de mostrar que se doou. Quando você não ama, você quer prender os outros a você. Vamos lá, eu quero começar algo muito forte aqui com essa mensagem. Vamos desencadear isso aqui. Olhe para alguém e diga: o mandamento de Deus é que você ame antes de querer sair e ser relevante. A pergunta que não quer calar: como amar? Agora eu entrei na mensagem. Amém? Não, mano, eu prometo, vai acabar cedo. Ó, escute bem isso. Como amar então? Como a gente pode amar alguém? A gente tem um problema para lidar e administrar. Qual é? O problema grego, porque os gregos aculturaram o mundo. A cultura grega helênica fez questão de moldar todo o planeta sobre o conceito do que seja amor. E para os gregos o amor é uma questão almática, sentimental. Eles dizem que o amor tem que ser sentido. Então para os gregos o amor é uma questão de sentimento regado a muita expectativa. Vou explicar isso aqui. Eu preciso sentir algo por alguém, e depois de dar alguma coisa movido por um sentimento, eu fico com a expectativa de que haverá um retorno daquilo. Pegou não, irmão? Aí eu tenho que amar alguém, dar algo para alguém, mas eu vou cobrar depois, não importa de que jeito. Aí eu creio. É assim, ó, eu vou amar, vou entregar, mas amanhã ou em algum momento eu vou cobrar aquilo ali. É mais ou menos assim. Deus mandou você amar alguém, aí você ofertou, você entregou alguma coisa na vida dela. Passa uma semana, 3 semanas, 6 meses, 1 ano, aquela pessoa falou mal de você. O que você faz? Você viu, amor? Que é sempre assim, é com o cônjuge. Amém, né? Você viu, amor? Eu fiz tanto por aquela pessoa. Eu ofertei na vida dela. Você lembra quando ela não tinha nada? Você lembra quando ela não tinha um arroz na mesa? E a gente foi lá e entregou um pacote de arroz fechado, do melhor, do melhor. E é isso que ela faz. Pisa no meu nome. Isso aqui é Deus te tratando. Quando você ama alguém, não é do outro alguém que virá recompensa. Quando você serve alguém, é a Deus que você serve. E se tem recompensa, é Deus rasgando o céu e vindo em teu favor. É amar sem expectativa. Veja, o amor nada mais é do que um atributo do nosso espírito humano. Me ajude a pregar, diga: o amor é um atributo do meu espírito. O que você entende quando ouve isso? O amor é um atributo do meu espírito. Se eu digo que o amor é uma característica do espírito humano, eu estou categoricamente falando que o amor não é almático, não é sentimental. Amor não é o que eu sinto. Agora vem a pior parte. Amor é o que eu faço. Vou repetir. Amor não é o que sinto. Amor é o que eu faço. A palavra amor no hebraico é ahavá. A palavra ahavá significa dar, entregar, servir. João capítulo 3 versículo 16, direto da origem para o sentido original, ele diz assim: porque Deus amou, de novo, porque Deus amou. Qual é o resto do texto? Pegaram? Pegaram? Porque Deus amou o mundo de tal modo que deu. Amor não é sentir, amor é fazer. De novo, amor não é sentir, amor é fazer. Amor é uma natureza de Deus. Amor é a natureza de Deus no meu espírito.
Em Gênesis 1:26, façamos pois o homem nossa imagem, conforme nossa semelhança. Ali é imagem, expressão. Semelhança é representação. Com a imagem eu tenho o amor, com a semelhança eu amo. Com a imagem eu expresso Deus. Como é que eu expresso Deus? Tendo os mesmos atributos que Ele, pelo menos os comunicados. E um comunicado foi o amor. Então, com a imagem eu tenho amor, com a semelhança eu amo. Isso é forte. Mas quando o homem pecou em Gênesis 3, o espírito morre, ele apaga. Fala comigo, o espírito apaga. Ou seja, tudo que estava nele apaga junto. Por isso que o amor não acaba. Ah, não. Que graça você, viu? De novo, ó. O amor não acaba, o amor só apaga. E tudo que apaga pode ser. Pegou isso? Tudo que você apaga pode ser aceso. Olha como Paulo escreveu aos Efésios: não apagueis o Espírito de Deus em vós. Como é que se apaga o Espírito Santo? Isso não é matar o Espírito Santo. Apagar é deixar de ouvi-lo. Apagar é deixar de dar atenção a Ele. Macanto, rebrenachai. E Paulo não escreveu isso para ímpio, porque o ímpio não tem o Espírito Santo. Jesus disse que o mundo não pode receber o Espírito Santo. Ele falou isso para a igreja. Não apagueis o Espírito de Deus em vós. Apagar é deixar de ouvir, deixar de dar atenção. E se você parar de ouvir o Espírito Santo, você também para de tornar público os atributos dele. Aleluia. Isso aqui é mensagem de ceia. Agora vamos lá? Escute isso. Não apagueis o Espírito. O que tem no espírito humano? Segundo o último texto da primeira carta aos Coríntios 13: amor, fé, esperança. Repete. Repete. Quando se deixa o Espírito Santo de lado, a fé se apaga. Por isso que os crentes carecem de confirmação toda hora. Quando os crentes começam a pedir confirmação demais, é porque não ora. Quando os crentes começam a pedir confirmação demais, é porque não ora. Não se iludam, tá? A gente é pastor aqui orando por vocês, só que a gente sabe quantas vezes vocês vêm aqui pedir oração. E às vezes dá vontade de falar: tá vindo de novo, irmã? Então, pastor, aquela situação, Deus não falou sobre isso. Então, né, pastor, falou. Eu saí daqui saltitante, mas na segunda-feira eu fiquei ruim de novo. Você se esqueceu que a nossa oração não é combustível suficiente. Como diz o pastor Sérgio, a melhor oração a ser feita é a tua. Quero manter aceso o Espírito Santo. Abre a porta do teu quarto para orar. Volta ao lugar secreto de novo. Eu não sou teu guru, pastor Sérgio também não. Vai orar e acender o Espírito em você. Vamos logo, vamos terminar isso aqui. Aleluia, fala isso no microfone. Se você deixar, esse lugar não é lugar de tomar passe, é lugar de tomar. Sacode esse crente, dá uma irritadinha ali e fala assim: ó, Jesus está te esperando naquele lugarzinho da sua casa. É hoje, irmão. É hoje. É hoje que não vai ter fila, vai ter oração 11 horas. Agora escute isso. O amor
é o maior. Eu ouvi um teólogo esses dias falando na internet: o amor é o maior dom de todos. Não é. O amor não é o maior dom de todos. O amor é a base de todos os dons. De novo. O amor é o pilar de todos os dons. Isso não faz do amor um dom. Isso faz do amor um caráter e uma natureza que sustenta a pureza de todos os dons. O amor é o pilar fundamental. O amor, ele dá sentido ao meu trabalho e o meu propósito. Quando eu amo, o que eu faço faz sentido. Quando prego, faz sentido. Mas na queda tudo isso é apagado. Por isso que Deus vem nesta ceia dizer: eu vou reacender a luz do seu amor. Vou falar mais uma vez: Deus vai acender o que está apagado na sua vida hoje. Vou profetizar mais uma vez: Deus vai acender o que está apagado em seu espírito hoje. Mensagem de confronto: é importante para você sair daqui relevante. Eu prefiro que você saia daqui atordoado com uma palavra dessa, do que rodando, mas não sendo relevante na segunda-feira. Que Deus te torne poderoso amanhã, porque Ele te acende no domingo. Por isso que a cruz é a solução. Vem, Espírito Santo. Por isso que o amor faz todo sentido em Cristo. E agora eu quero entregar algo aqui e vamos encerrar esta mensagem. Escute isso. Na cruz tudo é reconfigurado. Fala comigo: na cruz tudo é reconfigurado. Então o Espírito, se ele morre, alguém tem que dar vida para ele. Por isso que quando Cristo morre, aqueles que creram nele como Senhor de sua vida. Você quer que termine a mensagem? Quando nós o recebemos como Senhor da nossa vida, olha para cá, nesse dia somos regenerados. E o que é regeneração? O novo nascimento do Espírito. A carne não nasce de novo. A alma não nasce de novo. De novo, tá? Você não entendeu. O Espírito nasce, alma não, corpo não. Por isso que João disse assim, ó: aquele que é nascido de Deus não peca. Quem peca que levanta a mão? Ao medo, nem levanta. Vou perguntar de novo: quem aqui peca? Quem já pecou hoje? Levanta a mão. Ah, pecou? Se levarmos ao pé da letra sem entender a doutrina, o texto está dizendo que a gente não nasceu de novo. Se nós levarmos ao pé da letra o texto, iremos então afirmar que ninguém aqui nasceu de novo. Quem é nascido de Deus? Não. O que é nascido de Deus? O Espírito. Ele não peca. O que Deus está dizendo? Eu quero governar você a partir do Espírito. Vou repetir: eu quero governar você a partir do Espírito. No espírito humano está todos os atributos de Deus, e através do Espírito, dos atributos, Ele quer governar o que está na tua alma. Sabe como isso aqui vai terminar? Escute isso. Por isso que o amor é a resposta. De novo, o amor é a... De novo, o amor é a... O que é amor? Amor é uma ação espiritual. O espírito humano governando minha alma. E eu quero falar uma coisa que é chata de falar. Por exemplo, o que é o oposto de amor? O oposto de amor é singularidade.
O oposto de amor é eu vivendo para o meu próprio bel prazer. O oposto de amor é usar toda a minha habilidade e todos os meus dons para manipular as pessoas. Porque comecei a entender que os meus dons, eu vou ter que falar, é um meio para se conseguir vantagens. De novo, sem amor eu me tornarei bruxo, prostituto, lascivo. Por quê? Porque eu vou utilizar tudo que tenho na mão para prender o outro a mim. Porque todo aquele que não ama, ele entende que as pessoas é um meio pelo qual ele usa os dons para se conseguir algo grande. Agora eu vou entrar e vou falar mesmo. Escute. Todo aquele que não ama vai te escravizar. Como? Cuidado com os profetas aí, por aí. Eu vou falar. Cuidado com os reveladores. Cuidado com esses reveladores de internet. Faz um pix, porque eu tenho uma palavra de Deus para você. Cuidado com os homens, e eu não estou falando mal de revelação. Deus revela coisa, irmão, e é absurda. Em Atos 9, Deus revelou o endereço de Judas, o nome de Judas, o número da casa, quem é que estava lá dentro. O nome é Saulo. Ele revela detalhes. Mas cuidado com homens que não têm o Espírito Santo, mas um espírito adivinho para escravizar você a eles e ainda assim tirar coisas de você. Cuidado com líderes manipuladores e narcisistas que amarram você. Cuidado com aqueles que te dão oferta só para você ficar cativo deles. Dá um presente para amanhã você ficar lá preso a ele. Se não ficar, meu Deus do céu, ele tá, quem vai dar glória aí agora? Cuidado com gente que não ama. E é fácil identificar quando alguém não ama. Ele quer tornar o outro prisioneiro o tempo todo. Agora eu quero te contar uma coisa forte e nós terminamos. O amor é a resposta, ahavá. Amor é simplesmente amar, dar, servir, entregar. Isso aqui não é mensagem para você pular, não, é mensagem para se arrepender. Olha isso aqui, amor na prática. Romanos 13:8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser, repete, a não ser. Olhe para alguém e diga: o amor é uma dívida. Pode olhar para ele e falar: você me deve. Tem mais, tem mais, tem mais. Se o amor é um mandamento, olha para cá, tô quase terminando, mas Deus quer te pegar ainda. Olha para cá. Se o amor é mandamento, para de escolher quem você ama. Se o amor é mandamento, pare de escolher a quem você ama. Quer que eu mostre na Bíblia? Lucas capítulo 6, versículo 31. Como quereis que os homens os façam, assim fazei-o também a eles. Isso aqui é amor. Como é que se ama? Primeiro, se colocando no lugar. Você só pode fazer algo para alguém quando você se coloca no lugar dele. É isso que eu queria, que eu quisesse que ele fizesse para mim. De novo, não, você não está entendendo não. De novo, Lucas 6, 27. Segura isso aqui. Amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, elogiem quem fala mal de vocês, e orai pelos que caluniam vocês. Quer ir para o céu, mas vai do jeito certo. Escuta isso aqui. Você tem que amar. O que é amor na prática? Primeiro, você gosta que falem mal de você? Você gosta, pastor Edson? Você gosta que as pessoas fiquem te odiando? Alguns não ligam. Agora deixa eu te contar uma coisa.
Se tu não gosta, pesquisa na cabeça. Se tu não gosta, então pare. Primeiro, ame inimigo. Como é que se ama inimigo? Primeiro, servindo quem te odeia. Fala de novo. Isso aqui não é brincadeira não. Pague uma janta para ele. Dá um presente para ele. Eu posso falar ou não? Nem sempre o que está no seu espírito tem que combinar com o que há na sua alma. Pastor, na minha alma eu tenho um ódio mortal por aquela pessoa. Eu vejo ela chegar na igreja, eu já... Tem gente que saiu da água viva porque não se dava bem com os outros. Tem gente que saiu porque, ai, aquele irmão tá lá de novo, ele fez aquilo pra nós, né, amor? Ele fez, né? E ele não se muda. Se ele não se muda, que se mude nós. Vai então, praga. Que linguagem é essa, pastor? Eu estou dizendo que enquanto você não entender o porquê está aqui, até quem te odeia foi dado por Deus. Provérbios 27, é ferro afiando ferro. Você não é melhor do que ele não, irmão. Deus está afiando você. Primeiro, ame inimigo. Faça o bem, fala comigo, fazer o bem a quem me odeia. Então paga a janta. Terceiro, pode pagar para mim também, irmão. Faz churrasco, eu gosto de picanha às vezes. Segure isso. Assim também fazei. Olha para cá. Elogiem aos que falam mal de vocês. Agora vai pegar pesado. Como é que se elogia quem fala mal? Não, de verdade, a pergunta é: como é que se elogia quem fala mal? Posso falar ou não? Quer saber? Quando alguém fala mal de você, a sua alma já constrói uma barreira entre você e ela, impossibilitando servir. Como é então que eu consigo falar bem de alguém que fala mal de mim? Parando de olhar para o defeito que ela já apresentou e investigando melhor para encontrar uma qualidade. E quando encontrar, foca nela. Nem todo mundo que você diz que não presta, não presta. Tem coisa nele que presta muito, só que nem ele viu, e por isso ele reproduz maldade. Se você focar na qualidade dele, talvez ele consiga se enxergar. Deus está dizendo: você não precisa reproduzir o que ele reproduz. A natureza dele é a natureza dele. Isso não quer dizer que deva ser a sua. Revele a sua que expressa a minha, e ele vai saber até o que ele tem. Meu Deus! Vocês gostam de aplaudir, né, irmão? Glória a Deus pela vida de vocês. Agora escute a melhor parte para encerrarmos isso aqui. Vai dar 9 horas agora em 5 minutos. Escute isso aqui. Olha o que Deus está falando. Foca na qualidade das pessoas. Isso aqui é mensagem de ceia mesmo. Como é que você consegue pegar a ceia tendo ódio de alguém? Como é que você consegue pegar a ceia não gostando do Salatiel, do Sérgio, do William? Eu não gosto do jeito do pastor Edson. Aí você vem, tá tudo bem. É assim que os crentes fazem, pastor Edson. Limpa a boca e diz: foi mal, tá tudo certo. Deus está dizendo: tu vai reconciliar com ele hoje. Hoje. Tu vai pedir perdão hoje. Vai servir alguém hoje. Esse é o tempo. Quer começar 2024 bem? Comece não atribuindo a 2024 a responsabilidade de algo extraordinário. 2024 não tem nada de novo. Agora você tem algo de novo. Deus está te dando algo novo para transformar esse ano. Termino.
falando a respeito exatamente disso. Como amar? Nem tudo que há no seu espírito precisa fazer sentido ou ser igual ao que há na sua alma. Às vezes, pastor Sérgio, na nossa alma estaremos entristecidos com alguém, enraivecido com alguém, e às vezes até inveja pode estar em nossa alma, e ainda assim conseguiremos amar as pessoas. Sabia disso? Gênesis 4, eu usei esse exemplo aqui. Gênesis 4, 2 irmãos saíram para cultuar. Fala comigo, 2 irmãos. Não, olha para ele, ela fala assim, 2 irmãos, hein? 2 irmãos saíram para cultuar. Deus rejeitou um e aceitou o outro. O que foi rejeitado, ao invés de aprender alguma coisa com o que foi aceito, deixou a inveja entrar na sua alma. O que é inveja? É querer o que o outro tem. Não. Inveja é se entristecer por aquilo que o outro tem. Inveja não é querer o que o outro tem. Ele está usando um tênis bonito. Olhei, eu quero um igual. Caraca, muito bonito. Quero um igual. Isso não é inveja. Gostei do estilo, quero um para mim. Inveja é, ele conseguiu comprar um tênis desse? Nossa, as coisas não dão certo para mim mesmo. A irmã Maria conseguiu a casa própria. Que legal. Nossa, e eu morando nesse barraco. O irmão comprou a caminhonete nova. Você viu a caminhonete nova do pastor Sérgio? Você viu? Agora não é mais preta, é branca. Agora é grandona, não sei o que. E eu sou membro dele, tô com esse, sei lá o que é isso. Olhe para alguém, olhe e diga: não se entristeça com as conquistas dos outros. Celebre as conquistas dos outros, porque a sua vez vai ser acelerada. Você quer que eu te mostre isso na Bíblia? Eliseu olhou para Elias e disse Elias para ele: peça-me o que queres que eu te faça e te será feito. Ele disse: eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Aí Elias diz: dura coisa você me pediu, mas se você me vê subir, se você me vê subir, te será feito o que você pediu. Como assim? Se você tiver capacidade de ver o seu irmão subir, chegar lá, acessar o sonho, conseguir o que estava construindo, e você celebrar por isso, te será feito o que você pediu. Olhe para alguém e diga assim: eu preciso fazer uma coisa urgente agora. Eu preciso aplaudir a você. Vamos terminar. Amor é dar e entregar. Olha para cá e eu termino agora. Aqueles que dizem que sabem o que é amor, com um chicletão na boca, conseguem dizer: quem ama não julga. Mateus 7, não julgueis para não ser julgados. Não gosto de repreensão. Eu vou terminar assim, tá? Quem ama julga sim. Vou repetir. Quem ama julga sim. Você que está na internet me assistindo, quem ama julga sim. Mas Mateus 7, pastor, está escrito: não julgueis para não ser julgados. Na medida em que julgais, terei também julgados. Não repreenda o cisco do olho do teu irmão, se no teu tem uma trave. Sabe o que é isso? Quem
repreende tendo um pecado igual ou até pior, não tem autoridade para repreender. Mas quem tem vida com Deus e ama de verdade, pode te chamar na chincha assim. E está na palavra. João 7,24 fala sobre isso. Devemos julgar segundo a reta justiça. Temos que julgar, em 1 carta aos Coríntios 2,15, todas as coisas. 1 carta aos Coríntios 5,9-12, devemos julgar o pecado na igreja. 1 carta aos Coríntios 6,5, devemos julgar disputa entre irmãos. 1 Coríntios 14:29, temos que julgar a pregação. Gálatas 1:8, temos que julgar os que pregam o falso evangelho. Efésios 5:11, temos que julgar as obras das trevas. E 1 João 4:1, temos que julgar os profetas. Olha para alguém e diga: se eu te amo, eu vou te confrontar. Agora eu termino dizendo: confronto é diferente de afronta. De novo, confronto é distinto de afronta. Qual a diferença? Quem afronta não ama. Quem afronta quer despertar o pior que existe em você. Quem afronta quer ver o circo pegar fogo. Quem afronta quer ver a coisa ruim. E a gente tem. Ah, né, pastor? Né? A gente é ruim, irmão. A frase Spurgeon: disseram que eu sou ruim, não sabiam que eu sou pior do que pensam. Ou seja, a gente é ruim. E quem afronta quer ver o pior. Porém Jesus disse: tem coisa ruim aí? Tem. Mas vença o mal com o bem. Eu quero te ensinar uma coisa poderosa antes de ceiar. A ceia é para estes que conseguem ser construídos por Deus em humildade. Como assim? Recebe o confronto do Espírito Santo para terem uma vida diferente. O ano será abençoadíssimo. Não porque o ano tem alguma coisa especial, mas porque os filhos de Deus se despertarão. Eu vou parar aqui porque o Espírito Santo deu esse momento. Só que Ele me disse para se preparar, porque em nosso meio Ele quer levar alguns ao arrependimento. E terminando aquele texto, o irmão reprovado, ao invés de aprender, pastor Sérgio, matou o irmão. Só que antes de matar o irmão, a voz de Deus veio ao encontro dele. E a voz disse assim: que foi, Caim? Por que caiu o teu semblante? Ele disse: nada não. Eu já quero te avisar que se você fizer o bem, você também será aceito. Mas o mal está à porta do teu coração. Cabe a você dominá-lo. De novo. Cabe a você dominar. De novo, cabe a você dominar. Pega na mão de alguém e diga: cabe a você dominá-lo. Não é o rancor que domina você, é você que domina ele. Não é a raiva que domina você, é você que domina ela. Sabe o que Deus estava dizendo para Caim? Você também ama seu irmão. Faz o seguinte: vença o mal no teu coração e ame o teu irmão, livrando ele, nem que seja de você mesmo. Fecha os teus olhos agora. Como é que se ama, pastor? Servindo. Sirva quem fala mal de você. Sirva quem você não gosta. Sirva aquele que você não consegue olhar nos olhos.
E a partir de agora, esse é o tempo que o Espírito Santo vai amolecer você. E eu gosto de uma frase do pastor Edson, quando ele sobe aqui, ele fala assim: você está mole para o Espírito Santo. Eu não sei se essa palavra mexeu com a sua estrutura, mas se ela mexeu, cantoré, a gente vai ceiar diferente hoje. Como? O Espírito Santo falou para mim antes de vir para cá: eu vou agora tocar nas pessoas. Elas não vão resistir e ficar em seus bancos, mas elas virão aqui até confessar os pecados de não amar. É assim que você vai ceiar, quebrantado. A partir de agora você tem 30 segundos para se colocar na presença de Deus e para ser movido e transformado por Ele. O processo começa agora. Algumas pessoas vão começar a se prostrar. Não tenha medo e não tenha vergonha de quem está do teu lado. Você é do Espírito Santo. Preparado?